Boa tarde, gente. Aqui debaixo da árvore, na praça, muito calor, mas nós vamos ler hoje João 4. Não, vou com calma aqui, porque João tem bastante coisa que João escreveu. Carta de João, carta número 1, 1 João, carta, capítulo 4. Os capítulos são pequenos, a maioria está dando para fazer um de uma vez. Estamos ainda na primeira carta, são 3 cartas, mas a última é pequenininha, dá para fazer num dia. Mas vamos lá, deixa eu ver quantos versículos tem, dá para fazer também tudo hoje, na graça de Deus, vem conosco Jesus e ajuda a gente a entender e que vocês também possam entender, né? Eu tenho que entender daqui e vocês têm que entender daí, gente. A palavra de Deus é assim. Caríssimos, não os deis fé a qualquer espírito, mas examinai se o espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então, gente, realmente tem muito falso profeta no mundo. Tem gente que ela faz interpretação errada da Bíblia, porque só o Espírito Santo que nos ajuda a entender direito a Bíblia. Tem gente que você não sabe se é o Espírito Santo que está atuando na igreja delas ou não. Tem aquelas pessoas que a gente já sabe logo de cara, algumas religiões, que não é o Espírito Santo que está atuando. Ok? Não vai nem discutir isso. Mas existem igrejas que você fica assim meio na dúvida e você tem que falar: Senhor, me ajuda, me revela. Se estiver usando o teu nome em vão, caia por terra. Porque tem muita enganação desse mundo. Muito, muito, muito. Então, o que o Senhor falou? Caríssimo. João é o apóstolo do amor. Então, caríssimo é queridíssimo. É como se ele tivesse... Cari é coisa aqui do italiano. Caríssimos. É como se ele estivesse falando assim: queridíssimos. Não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Se na época de João, há 2000 anos atrás, já tinha muitos falsos profetas no mundo, agora vocês imaginam os dias de hoje. E esses falsos profetas, eles usavam a Bíblia. Por isso que João está alertando. Se fosse alguém que não falasse de Deus, que não falasse de Jesus, não precisa nem alertar. Você fala: não, eu sei que ele não é de Deus, ele não é de Jesus, ele segue outra coisa. Mas aqui Paulo está falando de pessoas que usavam a palavra de Deus, porque quando a Bíblia fala de falso profeta, é esses que usam a palavra de Deus, mas não está com o Espírito de Deus. Porque tem os profetas pagãos, que é outra coisa. Tem os profetas pagãos e tem os falsos profetas que usam a palavra de Deus. Os pagãos naquela época não acreditavam em Cristo, não acreditavam no Deus de Israel, não acreditavam em nada, gente. Cara, pagão era pagão. Não é igual hoje as pessoas dizem que por aí chama todo mundo de pagão. Não é assim, não. Pagão não acreditar no Deus de Israel, não acreditar em Jesus, não acreditar em nada, pagão. Mas tinha aqueles que dizia que acreditava ou no Deus de Israel ou no Senhor Jesus, mas que tinha um falso espírito. Há 2000 anos atrás. Imagina hoje que as igrejas multiplicaram, triplicaram, tem um número absurdo. Jesus, vem conosco. Examinar o espírito se são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Ele podia colocar aqui: e se levantarão. Vamos lá. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é Deus. Ok? Mas não é só Jesus Cristo, essa palavrinha como nós conhecemos hoje.
ok? É o Filho de Deus. Não é filho como os anjos são chamados. Jesus é filho da essência, da substância de Deus. É Deus de Deus. Você já viu lá o credo, que é lindo, maravilhoso? Luz de luz, Deus de Deus. É assim o nosso amado Jesus. Ok? Então, quando você confessa que esse Deus de Deus veio ao mundo e se encarnou, aí é de Deus, o Espírito é de Deus. No seio da Virgem Maria, sem ser gerado por homem. Agora, quando a pessoa fica inventando 1001 desculpa, aí sai fora. Quando vem dizer que Jesus é um anjo, quando vem dizer que Jesus não é divino, e alguns até dizem que não foi gerado só de Deus. Tem um monte de coisa por aí, gente. Afasta-se desse, sai correndo. Porque aqui não é apenas esse Jesus conhecido pelas nações. Não, aqui é o Filho de Deus, da substância de Deus. Deus de Deus, luz de luz, se encarnou e nasceu como homem. Vamos lá. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Ok? E volto a dizer, Jesus não é apenas Jesus histórico que as pessoas falam. É o Filho do Deus vivo, consubstancial ao Pai. Aleluia? Então, o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. O espírito, já na época de João já tinha, até hoje, o espírito do anticristo. Mas ainda vai aparecer a figura do anticristo mesmo, do último anticristo, porque já apareceu vários por aí que tá com o espírito do anticristo. E aí às vezes as pessoas se confundem, mas fulano era anticristo. Gente, tinha anticristo na época de João, os imperadores que matavam os cristãos. Teve o anticristo lá da Alemanha, que eu não vou falar o nome aqui, que vocês sabem. Teve aquele anticristo. Teve o anticristo. Tem um monte por aí. Todo aquele que nega Jesus é anticristo. Às vezes ele nem é assim uma pessoa muito conhecida, muito famosa, quer dizer, famosa entre aspas, né? Às vezes ninguém sabe quem ele é, mas ele nega Jesus de Nazaré, ele é anticristo. Sabia disso? Pode ser famoso, pode ninguém conhecer. Negou Jesus de Nazaré, é anticristo. Negou que ele é Deus de Deus, luz de luz, consubstancial ao Pai. Okay? E se encarnou na Virgem Maria. Vamos lá. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isto que fala segundo o mundo, e o mundo os ouve. Gente, tem uns vídeos por aí que eu não perco nem meu tempo de abrir. É pessoas que elas até dizem que creem em Deus, mas os vídeos não ajudam em nada. Cuidar com o liberalismo teológico. Ok? Cuidado com o liberalismo teológico. Tem pessoas que ela até diz, eu não gosto do comunismo, eu não gosto da esquerda, mas ela nem sabe por quê. Não é questão de não gostar, não é questão de fazer inimizade, de arrumar encrenca, não é isso, gente. Vocês precisam entender espiritualmente o que está a fundo. Espiritualmente você precisa entender. Não é apenas eu não gosto.
E daí tem tanta coisa que eu não gosto, que outros gostam e que não tem problema nenhum. Não é isso. Não é questão de gostar ou não gostar. É questão de você não aceitar aquilo que é contra a palavra de Deus, ok? Vamos lá. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Okay? Se está pregando o evangelho, a pessoa gostou, está ouvindo, manda um abraço aí para todos aqueles que acompanham meus vídeos. Deus seja louvado por vocês. Então, está pregando o evangelho, a pessoa gostou. Amém, glória a Deus. Mas a pessoa só sabe criticar, xingar por defeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem conhece a Deus, ouve-nos, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. E nisto que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Entendeu? Você vai pregar o evangelho. Eu não prego doutrina para ninguém, não obrigo ninguém a nada. Eu vou pregar aqui o evangelho de Cristo, ou o evangelho que os apóstolos pregou. A pessoa rejeita, porque não é de Deus. A Bíblia falou, quem quer que é Deus nos escuta, quem não é, não posso fazer. Okay? Caríssimo, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E esse amor aqui não é sentimentalista, não, gente. Isso aqui é fazer o bem ao próximo, ok? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, gente. Mas amor não significa que Deus vai passar a mão na sua cabeça e falar, tá tudo bem, você ali no pecado, tá tudo bem. Não, gente, isso não é amor. Isso não é amor. Tira isso da cabeça. Quem ama, corrige. Senhor, tem compaixão de nós. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Expiar não é assim de olhar, espiar não. Aqui é tirar mesmo, tirar os pecados. Pagar na cruz pelos nossos pecados, ok? Ele foi nos enviado para pagar pelos nossos pecados na cruz. Está aqui, ó, seu filho para expiar, de expiação, daquele sacrifício lá que já tinha no Velho Testamento. Os nossos pecados. É Jesus. Ele que fez por nós. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós e Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é perfeito. Eles falam muito do amor. Duas coisas que ele fala nesse capítulo. Sobre os falsos espíritos, falsos profetas, e sobre aqueles que negam Jesus Cristo, e também sobre o amor. Ok? Você não pode confundir com esse amor humano. Que amor é atitude, é ajudar o necessitado, ajudar o pobre, ok? Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito, ok? E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Amém? O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo.
Se toda a humanidade cresce em Jesus, toda a humanidade seria salva. Sabia disso? É que aí tem o livre-arbítrio e vem o engano das trevas e encaminha as pessoas para o mau caminho, aí as pessoas não são salvas. Tem compaixão, Senhor. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Gente, é uma coisa simples, né? Mas tem gente que não crê. É uma coisa simples. É só confessar que Jesus é Filho de Deus. Como eu falei. Deus de Deus, luz da luz, consubstancial ao Pai. Ok? É tão simples, mas tem gente que não crê. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ok? A maior demonstração do amor de Deus foi ter dado seu filho por nós. Quem não entende isso não conhece a maior demonstração de amor de Deus. A maior demonstração de amor de Deus foi ter dado seu filho por nós. Nunca tira isso da sua cabeça. Nisto é perfeito em nós o amor que tenhamos confiança no dia do julgamento. Pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. Devemos ser como o nosso amado. Ou pelo menos imitar Paulo, né? Ou pelo menos imitar o apóstolo João, né? Não tem problema de imitar, é bíblico. No amor não há temor. No amor não há temor. Quem ama Deus não tem medo dele. É isso. Não tem medo. Nós temos respeito, honra, mas não medo. Esse temor aqui é aquele de medo. Ai, eu tô com medo, eu tô com medo. Mas você ama Deus? Você ama Jesus? Se você está com esse medo todo é porque você não tem certeza que você ama. Então pede a Ele para que você ame Ele. Ok? Já li isso aqui. O perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor, esse temor aqui que eu estou falando, não é de respeito, é de medo mesmo, ok? Envolve o castigo e quem teme não é perfeito no amor. Quem tem medo de Deus não ama Ele. Quem tem medo de Jesus não ama Ele. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele não tem medo de nós. Mesmo com todos os nossos erros. Ele não tem medo de nós. Ele está sempre com o braço aberto, pronto para nos abraçar e nos aceitar com amor. Ok? Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Como é que você vai saber que uma pessoa ama a Deus? Não é ela falando que ela ama a Deus. É ver como que ela trata os outros. Ok? No amor não há temor, antes o perfeito amor lança, já li isso aqui. Ok, ó. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então, gente, a gente não tem que ficar, como se diz? Desejando mal para os outros, ainda que ele fez coisa errada, e daí ele vai dar conta para Deus, é Deus que vai punir, é Deus que vai chamar a atenção, não é nós, não é o nosso achismo, porque eu acho, não é nosso achismo, deixa Deus ser Deus, ok? Que Deus pese a mão. Imagina se Deus for pesar a mão em você também. Você acha que você é melhor?
Jesus, tem compaixão de nós. Livrai-nos. Então, a pessoa diz que ama a Deus, mas xinga todo mundo. Só viu xinga um, chegou, vê o defeito de um, vê o defeito do outro, fala mal de um, fala mal do outro. Jesus, essa pessoa nunca amou a Deus, nem sabe quem é Deus. Esquece. Ok? Porque aquele que ama seu irmão, a quem vê, aquele que não ama. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, Deus de Israel. Mas vivo odiando as pessoas, vivo desejando o mal, desejando a morte, desejando a desgraça. Não, gente, você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é Deus. Você conheceu uma religião, mas não o Deus verdadeiro. Porque a Bíblia que fala, se você odeia o seu próximo, seu irmão, o seu próximo, irmão e próximo, se você odeia, diz que ama a Deus, mas odeia as pessoas, dentro de você tem ódio, tem vingança, você não conhece Deus, você ouviu falar de Deus, mas você não conhece. Vem conosco, Jesus. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também seu irmão. Você quer demonstrar que ama a Deus? Yahvé, Jeová, Elohim, e briga por causa do nome. Gente, não adianta brigar por causa do nome. Se você está odiando seu próximo, você não ama a Deus. Não adianta ficar brigando por causa do nome. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão, o seu próximo. Ok? O seu semelhante. Porque a humanidade toda é irmão. Nós vemos tudo da mesma mulher. Ok? É claro que tem ali a particularidade do irmão de fé, o irmão de casa de sangue. Ali são as particularidades. Mas não toda a humanidade é irmãs uns dos outros. É que você não gosta. Porque todo mundo veio de Eva e Adão. Ok? Que o Senhor não deixe ficar ódio no nosso coração. Nos livre. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos deixo até a próxima. Que o eterno Deus abençoe todos aqueles que me acompanham os vídeos pela internet. Que o Senhor abençoe com cura, com libertação, com alegria no coração, com tudo nós precisamos. A nós e ao nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Pai, shalom, shalom.